Sempre digo, não espere fórmula mágica. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir pela palavra. Então é necessário você parar e ouvir a voz da palavra de Deus. Nós estamos com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Ainda tem muitas revelações para nós. É fácil, no meio o Novo Testamento ele começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Aí tem o livro histórico de Atos, aí vem as cartas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. A quinta carta diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Somos nós. Quando Deus nos alcançou, meu irmão, nós estávamos também dessa maneira. Tanto que a Bíblia diz que ele nos vivificou, nos deu vida novamente. Por quê? Porque estávamos mortos no pecado. Ninguém ressuscita o vivo, ressuscita o morto. Então, assim como nós estávamos lá no passado, agora são pessoas da nossa família, que nós temos que resgatá-los. Por isso que a promessa diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Mas você deve lembrar que você foi. Então, quando olhar para a sua família, olhe com a paciência, tem que ser longânimo, paciente ao extremo mesmo, de saber que a palavra de Deus se cumprirá na sua família. Qual a palavra? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, você tem que crer no seu coração que toda a sua família será salva. Hoje, olhando para eles estão mortos no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então você está vendo alguém na bebida, alguém nas drogas, alguém com um temperamento difícil, e às vezes alguém até com uma eloquência, com um conhecimento humano tremendo, mas aquela pessoa não é salva. Então você tem que lutar por ela. Aí Paulo vai dizer para nós aqui, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Nós andávamos assim. Qual é o curso deste mundo? Vamos falar já já. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Lá na primeira carta de João, depois eu volto aqui, no capítulo 5, versículo 19, o João fala dessa maneira, no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta e encontra, Judas, João. Diz assim, 19, e sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não é uma arrogância, pastor, já uma prepotência, não. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Sai do pecado é a morte. Então o homem já nasce separado de Deus, Então não precisa beber, fumar, nada não, já nasce. Então nós olhamos para a humanidade assim. Somos de Deus por quê? Porque aceitamos o sacrifício. Por que a pessoa passa de Deus? Não sai daqui não. Deixa eu citar para você um versículo que ele vai colocar ali, que é muito bonito, lá no Apocalipse, entenda? A Bíblia fala no capítulo 5, no versículo 9, olha o que ele diz ali, 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Então nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, então nós passamos a ser de Deus, aceitamos o sacrifício feito. Quem não fez isso tem que fazer, irmão. Você não precisa fazer nada para ser pecador, já nasce no pecado. E para ser salvo também não tem que fazer, tem que aceitar o que foi feito. Reconhecer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, reconhecer no coração que Jesus venceu o inferno e a morte, e você falar para ele, me salva Jesus, e ele vai te salvar. Não importa quem você foi. Entendeu? Você será uma nova criatura. Então, por isso que a Bíblia está dizendo aqui, que ele está dizendo, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno, porque não aceitaram ainda o sacrifício. Isso inclui a nossa família. Por isso o comportamento deles, de um beber, outro fumar, outro usar drogas, outro ficar com o coração duro, até pessoa bondosa, até uma pessoa caridosa, pessoa religiosa, uma pessoa sábia, mas não é salva. E versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para o conhecermos o que é verdadeiro. Eles não conhecem isso, nós conhecemos. O que é verdadeiro? João 17, eu cito muito aqui, ele diz assim, João 17, cadê o rapaz de lá? Saiu? Ele não pode sair do computador, ele sai, dá uma saidinha, então eu leio para vocês que ele foi embora, me abandonou. João 17, Jesus do céu, eu tenho que ir lá, tenho que voltar aqui.
Voltou. Rapaz, mas arruma uma corrente lá, então, não é brincadeira, não bota corrente não, depois vem até a polícia me prender aqui. Né? Virou moda agora, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quer dizer, eles não conhecem, mas nós conhecemos e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E ele nos dá conhecimento pelo seu Espírito. Veja João 16, 13. Não sai daí não, rapaz. João 16, 13. Ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Em toda a palavra de Deus. Eles não conseguem. Para eles, a Bíblia é até um bom livro, é um livro bonito, é um livro com palavras bonitas, mas não é a palavra de Deus. Quer dizer, não é Deus falando. Quando o pessoal descobre isso, quando ela aceita o sacrifício de Jesus, que aí ela passa a ser de Deus, e Deus, pelo Espírito Santo, nos dá o conhecimento de sabermos o que é verdadeiro. Mas, e diz, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seus filhos Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, a própria vida de Deus. Glória a Deus, muito bonito isso aqui. Vamos voltar lá no Efésios. Tem mais coisa para nós. Aí então ele diz que no outro tempo andar segundo o curso desse mundo. Agora não. Agora nós andamos pela palavra de Deus. Mas vai explicar na frente para nós. E diz assim, e do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3, entre os quais todos nós, sem exceção, todos pecaram, né? Foram destituídos da glória de Deus. Também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas hoje não. Eu tenho explicado para as pessoas que sofrem com depressão, porque geralmente a depressão ela vem acompanhada de medo, pânico e confusão mental. Então, o que você tem que fazer? Não é o que você não tem que fazer. Por exemplo, você tem que declarar que o que você pensa nunca será realidade. Mas isso assim, sem mostrar um estresse, entenda bem, uma tensão. Um missionário que diz que tem pessoas que acham que para expulsar demônios, ela tem que fazer cara feia. Não! Naturalmente é assim. Não, isso nunca vai acontecer. Por quê? Você não é guiado pelos seus pensamentos. Como eu falei, a depressão então vem com medo. Aí você sente o medo. Não, Deus não me deu espírito de medo. Você não segue o que você pensa ou o que você sente, mas o que Deus diz. Deus deu conhecimento para você conhecer o que é verdadeiro. Não você diz, não, o que eu estou sentindo está amaldiçoado. O que eu estou sentindo? Medo? Está amaldiçoado isso que eu estou sentindo. Eu sigo a palavra de Deus. Agora, é aquilo que sempre falamos, não pode ser seletivo. É como também se você sentir um desejo pecaminoso. Está amaldiçoado esse desejo, eu sou morto para o pecado. O que você está falando? Você segue o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é a palavra de Deus. Assim como eu falei, Deus não nos deu espírito de medo, você não precisa fundamentar para o diabo, porque o diabo conhece a palavra de Deus, mas pode, para você mesmo até. Você então fala assim, eu não aceito esse medo, ele está amaldiçoado, porque Deus não me deu espírito de medo, 2 Timóteo 1,7. Quando vem o desejo pecaminoso, está amaldiçoado o desejo, porque eu sou morto para o pecado. E o que você diz? Romanos 6,2. Então você não segue o que você pensa, mas não, pastor, às vezes é loucura que eu penso. Irmão, o missionário R.R. Soares diz, você tem medo do que não existe, e não vai existir. Ou seja, você pensa uma loucura, mas você diz, o que eu estou pensando nunca vai acontecer em nome de Jesus. Não era assim. No passado, nós ficamos assombrados, assustados, apavorados com os pensamentos, apavorados, entenda bem, com os desejos, quando a pessoa não queria fazer aquilo, que sabia que aquilo era errado. Mas hoje Paulo está dizendo, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Hoje não, irmão. Acabou isso para nós, isso é para eles. Então você tem que ter paciência com eles que estão fazendo coisas erradas, porque eles fazem o desejo da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Lembra do início? Quando eu sabia, por isso que a Bíblia diz, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quer dizer, foi o amor de Deus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, e Ele então nos traz de volta.
Aí faz todos nós, então hoje temos que olhar para a família assim, eles também estão no curso desse mundo, seguem os pensamentos, seguem os desejos da carne, seguem a influência do mundo. Nós não seguimos a influência do mundo, de vez em quando vem umas ideologias, vem uns ensinamentos que nós sabemos que são satânicos, não temos que ficar discutindo com as pessoas, não sigo aquilo, eu sigo a palavra de Deus, você vai seguindo aquilo que Deus diz. A mesma coisa vai ser a família, que a promessa é, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então eles serão salvos, mas hoje eles estão seguindo o curso deste mundo. Hoje eles estão seguindo o curso desse mundo, você não pode deixar não, mas tem que correr. Ele diz 6, e agora vai começar a esquentar, hein? E nos ressuscitou juntamente com eles, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, que bonito! Agora não somos daquele que segue os pensamentos, os desejos da carne, o curso desse mundo. Não. Agora nós estamos em Cristo, na palavra de Deus. Nós temos que viver na palavra, amando a palavra, respeitando a palavra e vivendo com ela. Aí Paulo vai dizer, para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça. Aí depende muito de nós de querer, e a família vai ver isso, eles devem ver a abundante graça em nós, aquilo que, desculpe ser tão repetitivo, né? As pessoas vão notar, você não tem mágoa de mais ninguém, você não tem mágoa da família do seu marido. No passado sim, porque eles tiveram até a sofrer, talvez você tinha até razão, entre aspas, para ter mágoa deles, porque eles te feriram, te humilharam, te caluniaram, mentiram a teu respeito, mas acabou, tudo se passou, tudo se fez novo. Você agora não segue o curso desse mundo, vingança, ódio, mágoa, isso é o curso desse mundo. Não, você é perdoador, você é misericordioso, você encontra, se você tiver a oportunidade de encontrar essa pessoa, você vai sorrir para ela, até ela vai notar, o que houve? Ela nem olhava na minha cara, mas notou, elas vão notar, é para mostrar ao mundo que agora está ali um novo homem, uma nova mulher, mas não é só isso não, é a santidade. Eu brinco que a mulher tinha que dar um beliscão na costela do marido para não olhar para o lado, né? Para não olhar quando passar. Hoje não, ela ficou até surpresa, passou uma pessoa, passou outra, parece que ele não está ainda fez assim, ô marido, o que foi, mano? Você está doida? Não, pensei que você está enxergando? Claro que estou enxergando. Você viu que passou por aqui? O quê? Quer dizer, ele é nova criatura, é isso que ele tem que ver. Mas não é só isso, aquela pessoa também que era explosiva, brigona. Um homem conta, ele até militar, enquanto o padre missionário se converteu, ele era muito violento, de briga, né? E logo que ele se converteu, ele estava num lugar, passa até cômico, a pessoa pisou no pé dele, pisou e olhou para quê? Não está vendo por onde anda, não? Ele disse que chegou a fazer assim, ó, missionário, ele até todo de boxe, esse homem. Ele chegou a fazer assim, ele falou, está amarrado, em nome de Jesus, essa nova criatura. As pessoas vão notar isso, quer dizer, aquela pessoa violenta, explosiva, não existe. Ou aquela pessoa insegura, aquela pessoa apavorada, que entrava em desespero, vivia com medo de doença, medo de tudo. Ou não, quando tem uma luta, quando aparece uma adversidade, Deus é poderoso, vai mudar esse quadro. É isso que as pessoas têm visto. Paulo está dizendo tudo isso para nós, para mostrarmos, entenda bem, nos séculos vindouros, a abundância da riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Oh, que bonito, e eles vão ver isso. Olha como é que ele mudou. É aquele homem na porta formosa do templo, quando ele chegou em casa, já pensou, na igreja, na sinagoga, ficou todo mundo espantado. Mas imagina quando ele chegou para a família dele. Não acredito. Olha ali quem está vindo ali agora. Verdade. O homem endemoniado, que eu falo, o gadareno, que Jesus disse, vai para casa e mostra para os seus o que Deus fez. Ah, não acredito, olha quem está vindo lá. Ih, está vestido, está direitinho. Cuidado com as crianças. Foi chegando, tudo bem? Tudo bem. O que houve contigo? Está diferente? Estou diferente, sim, encontrei Jesus Cristo. É o que vai acontecer conosco, é o que tem que acontecer, as pessoas devem notar essa diferença. É como costuma dizer o pessoal tradicional, você mudou da água para o vinho. Quer dizer, as pessoas vão notar, para isso que estamos aqui, porque senão era melhor, ter ido embora. Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se não era melhor, o dia que você aceitou Jesus, quando o pastor sepulta aqui, tinha que sepultar mesmo. Quer dizer, sepultou, acabou, mas não, você fica aqui para dar testemunha, para mostrar a grandeza do amor de Deus e atrair as pessoas com laços de amor. É isso que a família tem que ver em você. E você tem que olhar para eles sabendo que eles estão no curso desse mundo. Por isso eles têm práticas erradas, tem que ter paciência. Não adianta, diabo. Eu creio no Senhor Jesus, sou salvo, eles serão. Porque
porque a promessa é de Deus, através do apóstolo Paulo e do Silas. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Silas, que eu digo, o evangelista, estava preso com Paulo lá em Filipos, quando então o poder de Deus entrou, as cadeias foram quebradas, o carcereiro apavorado queria se matar. O Paulo disse, não, nós estamos aqui, ninguém foi embora não. E Senhor, que eu faço para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então você diz, minha casa será salva. Mas um está na vida, está amaldiçoado de serviço. Pode ter certeza, vai ser salvo, não vai se perder, você tem que ser valente. E não ficar dando lugar ao diabo, ou razão ao diabo, ou poder ao diabo, ou louvor ao diabo. Não, mas tem um demônio ali que é muito forte, pastor Jaime, tem um demônio que segura meu marido. Que demônio? Ninguém segura, agindo eu, nunca leu isso na Bíblia, Isaías 43, 13, antes que houvesse dia eu sou, antes das coisas acontecerem. Ninguém há que escape das minhas mãos, ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ele não colocou não. Deve ter saído para tomar mais um café. Gosta de um café, né? Gosta de um cafezinho, deve ir lá. Então, meu irmãozinho, tem que ficar ligadão com Deus. Aí, voltando aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Oh, que bonito, meu irmãozinho. Para todas as boas, não é para alguma, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos delas. Deus não quer ver o cristão mal-humorado, chateado. Não, não. As pessoas devem ver que você está andando nas boas obras. Essa é a palavra de hoje. Mas tem muita coisa, medita ali, que eu dei como que um extrato para você, entenda bem um resumo, medite que Deus vai falar muito mais ao seu coração.